Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre drogadição e saúde pública. Falamos no final do primeiro bloco, na importância da família, naqueles que persistem no combate, daqueles que auxiliam os filhos, que querem recuperação, mas também daqueles que involuntariamente são desistentes. Como apoiar? Como deve se comportar a família? Como buscar auxílio? O usuário que pode haver na casa de um, de outro, como deve ser tratado no primeiro momento e a seguir, como o comportamento familiar é fundamental. É o que se dedica esta ideia da TV Assembleia de debater também esta questão fundamental nos grandes debates que rigorosamente são os desafios do Rio Grande. E rigorosamente precisa sim do interesse e a participação de todos, porque o Rio Grande é um chavão, é verdade, mas verdadeiro. E a redundância aqui é permitida. O Rio Grande somos todos nós, não, doutor? Como agir nesses casos? Eu estava falando com as colegas, que são muito mais habilitadas tecnicamente, mas as situações que envolvem as famílias nessa questão de drogas. Ter um filho que é usuário de drogas, e pior, usuário de drogas de forma preocupante, de forma a criar embaraço, e o pior, se tornar um dependente, porque o usuário de drogas, como eu disse, o usuário de drogas por si só pode ter muito significado, o uso de drogas proibidas ou não, pode ter significado, pode ter um momento de passagem, um rito de passagem, uma experimentação, uma inexperiência, uma leviandade, quem sabe. Mas, quer dizer, o problema se cria no momento que se estabelece uma dependência. E na dependência de drogas, nenhuma família está preparada. Às vezes se diz, isso muitas vezes eu ouço das autoridades, que há uma comorbidade, que já foi citada pela Joana, no sentido que a família acaba se tornando também dependente, codependente do familiar dependente em drogas. Outras vezes a negação do problema, que é muito presente essa questão, quando não até essa transferência do tema para os vizinhos, para os parentes, para o Estado, que não cumprem as suas tarefas. E há muitos pais generosos que hoje eu vejo envolvidos, né, nessa questão de órgãos voltados ao tratamento, voltados à recuperação, quanto possível, do dependente em drogas, e generosamente essas famílias acabam se envolvendo nisso de forma muito efetiva e muito rica, né? É essencial, sem sombra de dúvidas, assim, o trabalho com a família e dentro desse conceito que a gente mencionou, assim, quando a gente fala em família, a gente fala nos laços, né, desse paciente, desse sujeito usuário. E o que muitas vezes se passa é que, assim, a dependência química, ela é multifatorial, né? Então, a gente também precisa olhar um pouco, às vezes, os aspectos transgeracionais, né? Às vezes muda a droga, mas a família já vem com um problema relacionado ao consumo de substâncias, né? Então, é muito importante também a gente olhar a dinâmica familiar. O que muitas vezes a gente trabalha desde daquela dinâmica que se adoeceu, entre outras coisas, pelo uso de substâncias, mas também a dinâmica que às vezes é pré-mórbida ao uso, né? Como é que essa família se organizou, como é que... E não de maneira alguma, assim, em termos de culpabilização, né? Mas, como dizia a Charlize antes, de responsabilização e também, sobretudo, para que a gente possa trabalhar a família, porque às vezes o usuário ele denuncia mais claramente uma problemática, né? Mas que pode estar instituída nas redes familiares, né? Então é necessário a gente trabalhar. Uma forma simplificada para orientar bem o telespectador, isso é mais visível no consumo de drogas lícitas, a questão do alcoolismo. Do alcoolismo, exato. Que é geracional, que é transferida de geração para geração. Exato. As outras mais difíceis de constatar. Existe uma premissa também, né, que em geral os pais erram querendo sempre acertar, né? É muito comum que as famílias não se deem conta que os seus comportamentos
eles influenciam também na tomada de decisão dos filhos, por exemplo. Por isso que a gente se criou esse termo, né, codependência, né, que seria esse familiar ou essa pessoa com um laço com o usuário que tem algum comportamento que gere um estímulo maior para esse usuário continuar. Uma transposição química. E às vezes, até isso que a Charlize aponta é muito importante, porque às vezes até é uma manutenção do cenário de uso sem que a pessoa se dê conta conscientemente disso. Em que sentido que eu pontuo isso? Sendo bem específica. Por exemplo, se eu tenho um filho que está num uso muito importante de substâncias e eu não auxilio que ele se depare com as consequências das escolhas dele, vai tardar possivelmente muito mais para ele querer buscar tratamento. E o que é se deparar com as consequências? Bom, é lá pelas tantas eu também impulsioná-lo para tratamento, é poder pensar se eu estou financiando o uso em alguma instância, porque ele vai lá, ele vende tudo que ele tem, ou ele dá tudo que ele tem, eu, em algum grau, num desespero de poder cuidá-lo, reponho, mas é muito importante assim, que se possa olhar bem como é que a família está lidando com essa questão, né? E claro, como eu mencionei anteriormente, a gente também olha como é que essas relações estão postas de uma forma mais geral, a gente trabalha a família como um todo. Né? Agora, claramente, assim, sobre o sintoma mais pontual de uso e também sobre as suas relações mais gerais. Como orientar e ajudar os jovens, né? É a proposta exatamente esse grande debate na Assembleia Legislativa. Esta orientação que é fundamental. Eu vejo com muito interesse, o Instituto Praga Nem Pensar vai acompanhar bem, porque hoje tem um papel preponderante a questão das comunidades terapêuticas. Não se pode prescindir mais das comunidades terapêuticas, porque fazem um trabalho generoso, às vezes qualificado, outras vezes nem tanto. Passíveis de fiscalização, né? Passíveis de fiscalização e também de sustentação aí com participação do governo, porque muitas vezes é uma atividade desenvolvida por abnegados. Quando eu fui presidente do Conselho Federal do Entorpecentes, estava muito em voga a discussão e uma certa desafeição por parte da psiquiatria tradicional. Uma resistência, né? Uma resistência em relação às comunidades terapêuticas, seja por essa falta de qualificação mais específica, de recursos, muitas vezes existentes, e de outro lado porque se reclamava da demasiada ingerência religiosa. E até o meu guru, o falecido psiquiatra Claude Oliverstein, da clínica Marmottan de Paris, ele dizia que era a substituição de uma dependência por uma outra dependência, pela dependência religiosa. Então ficou mas quando naquela época de presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, eu senti que não havia possibilidade de se prescindir das comunidades terapêuticas com cunho religioso ou sem cunho religioso. E que não se poderia antagonizar esse tipo de atividade. E até fizemos uma reunião histórica onde foi estabelecido pela primeira vez, pelas próprias entidades, comunidades terapêuticas, pelas federações que já existiam, no sentido de que houvesse pelo menos os pressupostos mínimos de funcionamento para dar a qualidade indispensável aos seus tratamentos. E essa preocupação hoje está muito presente. As comunidades terapêuticas estão muito representadas nesse evento da Assembleia Legislativa, é mais um motivo de verificar o quanto avançaram, o quanto aperfeiçoaram-se nessa atividade importante de tratamento e de prevenção e de manutenção da sobriedade, que é um dos propósitos na questão dos dependentes de droga. E é importante um monitoramento pós-tratamento. E esse que não ocorre, não é assim? Ou ocorre em pequena escala? É essencial. Tanto a comunidade terapêutica como a internação, elas dão uma continência ambiental. Né? Um ambiente que vai preservar o sujeito na medida em que naquele momento ele vai estar mais preservado de algumas escolhas, né, que em outra instância ele não estava conseguindo não fazer, por exemplo, em relação ao consumo. No entanto, é essencial que a gente possa trabalhar, e daí vem a importância
desse monitoramento, assim, desses espaços de tratamento, que a gente possa trabalhar o sujeito para que ele tenha condições e autonomia na trajetória dele, né? Eu acho que a espiritualidade, antes a Charlize tinha falado disso, é um aspecto importante que também ajuda a tecer uma rede de pertencimento. Claro que se a gente for pensar tanto a dependência química, tanto o uso de substâncias como, né, muitas vezes o caráter religioso, essa adesão excessiva, às vezes, ao caráter religioso, denuncia um pouco da fragilidade humana, mas a gente tem que pensar nisso, assim, bom, como é que a gente pode fazer com que esse sujeito tenha essa nova rede de pertencimento, que ele possa resgatar vínculos, relações e, sobretudo, fazer um trabalho que, em muitas instâncias, assim, se o sujeito vai para uma comunidade terapêutica onde ele não tem um olhar mais integral, lá pelas tantas a gente peca de trabalhar uma comorbidade que eventualmente impulsionou para o uso de substâncias numa tentativa de automedicação, por exemplo, se tratando de uma comorbidade psiquiátrica, ou de traumatizações mais precoces que deixam o sujeito mais desinstrumentalizado para lidar com a vida, considerando então uma vulnerabilidade psicossocial muito preliminar no contexto de vida de um sujeito. Então, tudo isso é muito importante ser trabalhado, senão a gente faz um trabalho de postergar a recaída. Tu devolve o sujeito depois, às vezes até mais desinstrumentalizado para estar na vida. E as pessoas vão para esses espaços de tratamento como um espaço, né, temporariamente de reclusão, mas que para que depois possam se inserir na vida. É na vida que a gente tem que poder estar e é na vida que tem que poder se fazer uma escolha distinta do que, né, vinha se fazendo se o sujeito quer essa mudança, né? Por isso que também há uma preocupação aí, uma experiência de um homem que está envolvido com esse tema de drogas há 40 anos, a gente fica com muita tristeza, com muita pena da dependência em drogas, especialmente de jovens, pelo aprendizado de vida perdido. Eu conheço hoje jovens que eu conheci, ex-jovens que se drogaram, que criaram dependências, que se intoxicaram, passaram por todas essas fases e que hoje, todas essas fases de tratamento, de abordagens terapêuticas, as mais diversas, e que hoje não usam drogas. Mas também não conseguem ter uma vida inserida socialmente, não conseguem manter uma família, não conseguem manter uma atividade profissional. Aquele momento de perda foi tão importante, tão significativo, que eles estão sóbrios, eles estão sem usar drogas. Sóbrios, sem perspectiva e sem sentido. Mas perderam aquele momento existencial de crescimento, de aprendizagem. Então, não se sentem capacitados para manterem uma família, para terem uma atividade profissional determinada. Até a gente encontra pessoas que a gente acompanhou com interesse à vida, através dos tempos, com uma atividade dissertativa muito curta, muito pequena, que se limita a um determinado assunto, e terminou aquele assunto, então a partir daí nós não temos mais assuntos, porque já chegou no seu limite. Então, por isso que a gente fica triste que existam as dependências em drogas. O quanto pode fazer de mal para a vida de uma pessoa uma dependência em drogas. E aqui está falando alguém que não tem mais hoje um cunho moralista na questão das drogas. Eu acho que o moralismo não nos levou a coisa nenhuma. Ele é cerceador, né? O moralismo é cerceador, ele impede ações. Impede, ele emburrece o moralismo, ele inutiliza, ele limita, ele parte de pressupostos absolutamente arbitrários. Mas eu fico muito triste que existam as dependências em drogas, o quanto pode dificultar a vida de uma pessoa. Mesmo depois que se consiga, teoricamente, um encaminhamento, não se fala em cura, mas se fala por uma vida social razoável, possível, né? E esse amadurecimento é que determina que as pessoas não desistam, né?
O Wallenstein falava do espelho partido, assim, da perspectiva em relação ao dependente de drogas. Ele dizia que era aquela história do Narciso, que se olha no seu espelho fragmentado, no rio. E o nível da fragmentação é que vai determinar a possibilidade de uma... E às vezes até ela pode ser preliminar ao uso da droga. Às vezes o sujeito ele pode ficar mais vulnerável e o uso pode parecer mais atrativo até por vulnerabilidades anteriores, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Então, se a pessoa nunca conseguiu se encaixar, funcionar bem desde a escola, ele fica muito mais atrativo para ele a possibilidade de fazer algo, né, disruptivo a esse sistema aí que está posto, né, porque ele talvez nunca tenha se sentido muito enquadrado nisso, mas de qualquer forma, seja algo a posterior em função da droga ou preliminar que impulsionou para a droga, isso que tu falas é muito importante, que é assim, bom, a gente não adianta só tirar a droga. E a busca da contraposição, né? São pessoas que vão ser especialmente prejudicadas no convívio com a droga. Exatamente. Mas isso também levanta, né, mais uma vez, a eficácia dos tratamentos, né? Porque a gente pode pensar, assim, um comprometimento pessoal como consequência do uso e abuso de substâncias, principalmente quando é um tempo muito prolongado, mas também o quanto a gente peca, né, enquanto tratamento a nível de saúde, em não trabalhar autonomia, né, em não oferecer mais condições ou outras alternativas. Então, a gente não pensar só na desintoxicação, no tratamento para cessar o uso, mas também de oferecer condições, porque a gente se pensar, retroceder assim, e pensar nas motivações que essa pessoa buscou o uso. Incentivar a retomada da autoestima. Começa por aí, né? Sim. Da capacidade, né, da pessoa de funcionar, de se sentir, né, com potência para a vida. Então... Bom, se ela tem dificuldade disso, né, que a gente possa encontrar e direcionar para uma orientação adequada, né? É essencial. E acho que isso, assim, que o crack traz isso muito à tona por conta dessa disfuncionalidade que o sujeito que está num estágio de dependência muito avançado, ele acaba geralmente tendo, porque claro, se a droga está muito dimensionada na vida, as outras coisas estão mais atrofiadas, digamos assim. Então, ele acaba nos denunciando quanto as terapêuticas, de forma geral, para o uso de substâncias, elas ficam defasadas se elas se limitam à substância, né? Então, até por isso, assim, isso que mais me motivou a poder estudar especificamente, porque é um público que nos faz nos desacomodar dos nossos lugares habituais técnicos. A gente precisa certamente repensar o fazer, repensar a assistência, né? Por isso também essas propostas de centros como o Centro Colaborador, onde a gente tem que desenvolver novas tecnologias, a gente tem que estar se apropriando do que a gente pode melhor ofertar para o tratamento. Se fala muito, até eu vi que não é objeto do seminário aqui da Assembleia, a questão da redução de danos. Ainda foi lá no CONFEI que eu acompanhei a redução de danos surgir, até oposições iniciais. O CONFEI manteve a posição que achava que era uma estratégia adequada, oportuna, já testada em outros países. A redução de danos, às vezes, se imagina demais, que a redução de danos seja uma política de drogas. Não é. É uma boa estratégia, eu considero que demonstrada como boa, mas dentro de uma inserção numa política maior e mais importante na questão de droga. É uma estratégia de reconhecimento de dimensão, né? De dimensão. Mas a redução de danos nos deu a ideia, nos deu a dimensão de ir ao encontro do usuário de drogas, de buscar a abordagem. Seja lá para propor troca de seringa, seja para propor um uso de droga mais saudável, seja numa ideia de sobrevivência do drogado, cada um com a vida possível, aquela que lhe resta. Então, eu não entendo como uma política por si só, mas uma estratégia importante dentro dessa ideia de aproximação do usuário com os serviços, com a rede. Claro. Que é um início de organização. O primeiro passo, exatamente. De organização. 2 minutos para cada um dos convidados para o encerramento. Charlize Toma.
Quero agradecer a todos, né? Eu acho que foi bem sucedido, assim, da gente poder levantar, e como a gente estava falando no início, a ideia é sempre falar mais, problematizar, buscar evidências científicas de tratamentos também, né? Quais as estratégias de tratamento estão dando certo, quais não estão, né? E da gente buscar cada vez mais o melhor trabalho, enfim. Muito obrigado, Charlize Tono, psicóloga clínica, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando tratamos deste tema tão importante, não apenas para um programa de televisão, mas importante para todas as pessoas, aquelas que estão envolvidas e que precisam ser motivadas pelos resultados a alcançar aquilo que pretendem. Mais uma vez, muito obrigado. Joana Narvaez. Bom, também queria agradecer a oportunidade de discutir. Esses espaços de troca são fundamentais, porque quando a gente fala justamente da importância do tratamento ser multidimensional, a gente também precisa estar constantemente tecendo essa rede, né? Acho que a Assembleia está também de parabéns por abrir espaços como esse e para que a gente possa discutir, né, essas temáticas que acabam tocando, né, na vida de todos nós, de alguma forma. Enfim, acho que a gente já mencionou um pouco isso hoje, assim, o quanto o crack denuncia isso na medida em que a gente vê mais escancaradamente uma realidade social. E também queria, né, deixar dito aqui, então, desses espaços de tratamento, a gente tem locais para tratar usuários, para tratar os familiares. É muito importante que as pessoas que vivenciam algo assim na sua vida possam buscar espaços assistenciais. Isso é essencial. A droga por si só é algo que deixa o sujeito mais solitário, mais ensimesmado, assim, no seu consumo, nas suas outras questões de vida. E é muito importante que a gente rompa isso buscando suporte, buscando ajuda, né? A família da mesma forma. Então, queria agradecer a oportunidade de troca desse espaço. E esse sujeito que você diz isolado, procura espontaneamente atendimento, orientação, ou precisa ser conduzido? Em geral, ele procura quando já acumulou muitos prejuízos em função do seu uso. O usuário de crack demora cerca de 7 anos para buscar tratamento, alcoolistas às vezes mais, porque é uma doença crônica, socialmente mais aceita, no caso do álcool. Então, se o cara ainda está funcional, demora um pouco mais para isso ficar bem explícito. E geralmente vem com estímulo, sim, das relações, né, das pessoas, dos seus afetos, que sempre são um bom espelho para a gente, para nos ajudar a discriminar como é que a gente está funcionando, para tornar, vamos dizer assim, distônico algo que estava em sintonia, né? Por mais que trazendo sofrimento, estava em sintonia para aquele sujeito. Então, né, poder estimular para a busca de tratamento é uma mensagem essencial, né? Muito obrigado, doutora Joana Narvaez, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando tratamos de drogadição e saúde pública. Doutor Luiz Matias Flach. Olha, mais uma vez os cumprimentos à Assembleia com essa promoção de um evento tão importante, tão bem preparado. Eu gostei muito de debater com a Charlene e com a Joana, duas psicólogas bem estimulantes nas suas ideias modernas na questão de drogas. Me senti muito bem mais uma vez contigo aqui, Batista. Obrigado. Eu que agradeço a presença do Dr. Matias Flach, mas temos que explorar mais um pouco de tempo aqui para saber o Rio Grande do Sul tem tido um entendimento adequado para essa ação, para essas políticas. Nós precisamos mais do envolvimento, notadamente, dos entes públicos, porque a sociedade, os meios de comunicação, para citar apenas um grupo, o grupo RBS, trata desta questão com muita profundidade, com muito interesse há muito tempo. Esta integração é aquela que a gente precisa ou falta um pouco ainda? Eu tenho a impressão que os meios de comunicação, eles cumprem o seu papel. Há boa disponibilidade no sentido de... Eu vejo lá no Instituto Crack Nem Pensar que nós não temos nenhuma mídia remunerada e assim mesmo nunca nos faltou espaço para nossas atividades, nossas promoções. No caso específico, a RBS nos dando uma especial atenção. Eu vejo esse evento da Assembleia também bem promovido. O que é nos meios de comunicação corresponde à nossa sociedade. Muitas vezes, muita desinformação em relação a isso. O pensamento mais evolutivo, o pensamento mais construtivo, no sentido de que as nossas políticas foram insuficientes
até o momento e merecem novos tratamentos, encontram guarida em setores normalmente mais elitizados da imprensa, mas, de um modo geral, assim como a sociedade, o tratamento ainda é muito preconceituoso, muito limitado, ainda imaginando que as coisas se resumem a uma presença mais efetiva ou não da polícia. Então, nesse sentido, há muito a evoluir e há um pensamento moderno a ser perseguido. Muito obrigado, doutor Luiz Matias Flack. Importante esse pronunciamento, porque todos nós precisamos estar integrados. Chamar a atenção para participar não é apenas um desejo, é uma obrigação.